eu quero cumprimentar cada uma que se faz presente nesse evento, nesse colóquio. Nós vamos ter hoje o professor Edson Maciel, que vai, no contexto dos colóquios filosóficos, religião e política no Brasil contemporâneo, uma interface com a educação, ele vai desenvolver o tema entre o sagrado e o acadêmico. O professor Edson Maciel, ele é formado em filosofia pela Universidade de São João del Rei, em ciências sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de Valença, estado do Rio de Janeiro. Ele tem uma pós-graduação em filosofia da religião, é mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e também compõe, junto com outros professores, o Departamento de Educação, Política e Sociedade do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Edson, muito obrigado da sua presença aqui conosco, quero cumprimentá-lo e passo a palavra para você desenvolver essa temática que se configura entre o sagrado e o acadêmico. A palavra está com você. Ok. Seja bem-vindo. Muito bem, chegou o dia, estamos nós aqui para tratar desse tema, entre o sagrado e o acadêmico. Quero dizer também que na trajetória da minha vida, a minha primeira formação superior foi num seminário teológico. E eu estudei 4 anos, um curso de teologia, mas era um curso de teologia livre. Esse curso que eu tive a oportunidade de estudar. Mesmo sendo um curso livre, foi de alta qualidade e, por causa da convivência, que era um local onde nós ficávamos internos, convivência com outros alunos, com outros colegas, essa convivência também me possibilitou descobrir novos entendimentos no campo teológico, no campo dos estudos teológicos, dos estudos relacionados à religião e à vida religiosa. Muito bem, eu sei que esse momento será ouvido em várias outras ocasiões, através dos nossos canais, o canal do GPEF, né, que é um grupo que eu faço parte, de fenomenologia, estudos de fenomenologia, junto com o professor Vitor Gomes, né, e também nós estaremos no canal do nosso colega aqui, o professor Deleprani, Felício Deleprani. Qual é o nome do canal? O canal tem esse nome, eu vi o nome dele. O próprio nome do professor Felício Deleprani. Então, eu já venho há algum tempo pensando nesse tema, né? E isso tem me provocado bastante, o tema, porque a gente observa na vida pública muita gente interpretando e reinterpretando a Bíblia. Alguns alguns usando os textos sagrados, outros lançando mão daquilo que nós chamamos de teorias da conspiração. E há canais assim, em que os que fazem as preleções nos canais, eles se colocam como experts, né? E como autoridades. E alguns lançam mão de estudos no exterior, de marketing, ou estudos sobre como a Rússia hoje e as tramóias que a Rússia faz no mundo, né? E com isso, as pessoas assim, que se arvoram dessas ideias, ou dessas colocações,
elas entendem que podem dizer ao mundo, ou pelo menos para a América Latina, ou mais especificamente para o Brasil, qual é o futuro da humanidade. E os textos bíblicos, porque são pessoas que se colocam como cristãs, eles vêm de enxurrada, né? E interpretados a bel prazer, né? Conforme a visão que essas pessoas têm de mundo. Então, e aqui na universidade também a gente observa que muitos alunos chegam aqui com a sua formação cristã, o que é bem característico da população brasileira. Uma formação cristã, até certo ponto eu posso dizer que é uma formação sólida, né? A pessoa chega com ideias já bem formadas, a ponto de algumas alunas ou alunos dizerem que estão passando pela universidade para ter uma formação acadêmica, poder trabalhar, mas nada do que vão aprender aqui eles vão colocar em prática, ou vão aplicar na vida profissional. E o que eles vão aplicar na vida profissional é o que eles aprenderam nas religiões ou nos grupos religiosos de origem deles. Então, assim, dá-se a impressão que nada na vida acadêmica afeta a intelectualidade, o conhecimento dessas pessoas, né? Então, se tem essa impressão inicial, mas não é bem verdade assim para todos, né? Eu tenho observado que há alunas e alunos aqui na universidade que, ao passar pelos estudos, eles se desenvolvem, eles crescem até mesmo na vivência de suas religiosidades. Então, isso é bastante interessante, né? Ok, então, para falar desse tema, né, religião e política no Brasil contemporâneo, uma interface com a educação, ou eu também estou pensando numa apropriação do conhecimento acadêmico como suporte à interpretação do sagrado nos contextos dos discursos políticos e religiosos. Estou pensando nesse ponto também. E eu considero que a religião ela está no espaço público. E por estar no espaço público, ela está aberta ao debate. O que talvez não esteja aberta ao debate é a decisão de uma pessoa de viver uma determinada fé. Isso não estaria em debate. Eu não posso chegar para essa pessoa e dizer que ela não pode viver a fé que escolheu. Ou que a fé que ela escolheu é X, é Y, é Z. Isso eu não posso dizer. Mas a religião, a doutrina religiosa, a interpretação dos textos ou das oralidades das religiões, elas são próprias do espaço público. Então, elas estão abertas ao debate, estão abertas à análise, ao estudo, ao conhecimento delas. Então, isso eu entendo dessa forma. Muito bem. Então, me veio à mente, durante esse período que vim me preparando, três personagens. Lutero, aí eu posso dizer assim, Lutero e Agostinho, se bem que ele se afastou de Agostinho numa determinada época, uma mulher que vivia nos Estados Unidos, chamada Elizabeth Stanton. Eu achei sensacional conhecê-la, né? E um brasileiro chamado Abdias do Nascimento. Esses três personagens, eles serão personagens dinâmicos no meu tema de hoje, tá certo? Então, eu quero inicialmente pensar em Lutero.
como ele interpretou as Escrituras para mostrar o seu ponto, para mostrar como que ele entendia a Bíblia, ou como que as Escrituras iria, de alguma forma, satisfazer as necessidades e as questões que ele tinha. Eu não sei se ele pensou como Agostinho, que Agostinho dizia, né, que havia no coração dele, vou aqui criar uma narrativa, um espaço que só seria resolvido se Deus preenchesse aquele espaço. Então, talvez Lutero pensasse assim também, né? Eu tenho um espaço e eu vou preencher esse espaço de alguma forma, né, com todas essas coisas relacionadas à vida religiosa, a Deus, né? Então, partindo deles, né, e com esses três personagens, a gente pode ver alguma coisa dos mitos, da linguagem da religião, e também a religião em sua expressão pública. A interpretação da Bíblia, né, que Lutero desenvolveu de uma forma bem pessoal e livre, né, e com a sua consciência, e os olhares que eles desenvolveram em relação à forma como o texto sagrado se lida, né? E a outra questão aqui, quando a gente pensa nessas três personagens, é como os poderosos usam a religião para combater os movimentos dos povos, os movimentos por direitos dos povos. Então, como que os poderosos lidam com as coisas sagradas para combater, para impedir, para emparedar e dificultar o movimento dos povos em favor da libertação que eles lutam. Então podemos pensar assim, em que condições o nosso problema pode se exprimir? Como viver a sacralidade sem fazer uma oposição com o mundo? Ou como entender a beleza do sagrado expresso na oralidade das religiões ameríndias, africanas ou afro-brasileiras, e nas que são de revelação, como a religião cristã, sem se ver em oposição a uma dogmática ou uma interpretação literal ou fundamentalista da Bíblia, ou da religião cristã, melhor dizendo, ou dos textos sagrados. Como? Então vamos construir as multiplicidades de condições para a expressão desse nosso problema. Então, mais uma vez, esses três personagens aqui. Então podemos pensar que o conhecimento científico e acadêmico, para ser usado, que ele pode ser usado para uma religiosidade mais viva, respeitosa da vida em todas as suas expressões, de forma inclusiva e antirracista. A religiosidade pode ser vivida de forma mais aberta e acolhedora. Uma pessoa sensível a essa expressão de beleza que está nas religiões, no sagrado da vida, pode interpretar os textos religiosos e as tradições religiosas, em particular os cristãos, de forma a levar em conta os contextos históricos que estão presentes. Essa moça, Elizabeth Stanton, ela fez isso. Os processos de criatividade alimentado pela cultura e pelo desenvolvimento histórico. Isto é afirmar a fé, sem que isso significa nenhuma traição, nem a minha cultura, nem a fé. E nem, eu poderia acrescentar uma outra coisa, nem aos textos sagrados ou às tradições sagradas. Então, o condicionamento histórico de uma experiência religiosa está inegavelmente presente, como afirma Eliade. Não há fenômeno religioso fora da história.
Isto é, fora de um contexto cultural e socioeconômico. Então, a religião se expressa dentro desse contexto histórico, e no contexto cultural e no contexto socioeconômico. Então, a manifestação do sagrado, desde a mais elementar até a mais complexa, ocorre sempre num contexto histórico, social e cultural determinado. Assim, como poderá ser modificada por esse mesmo contexto e a mais universal experiência mística, ao se manifestar, também vai se singularizar. Então, isso é uma beleza, é algo extraordinário, né? O universal, ele tem a sua singularidade. E a singularidade também, ela terá um quê de universalidade também, né? Porque a experiência transcendental de uma pessoa, ela é universal. Os seres humanos, eles são dados à experiência transcendental, mas ao mesmo tempo, essa experiência se dá na minha existência própria e única, né? Muito bem. Aí vem um rapaz que eu gosto dele, que é o Paul Ricoeur. Ele vai dizer assim: todo ser humano é fundamentalmente intérprete e chamado para a interpretação, porém toda interpretação tem as suas condições e os seus princípios e os seus limites, e toda interpretação deve ser submetida à comunidade para debate, troca, diálogo, no ouvir e no falar. Então, vejam que o Paul Ricoeur é bacana, né? Então, somos chamados à interpretação. Então, como religiosos, talvez eu diria assim, eu estou dizendo, eu não posso me render a uma única interpretação da religiosidade, da oralidade sagrada ou dos textos sagrados. Eu não posso me render, eu sou chamado a interpretar. Eu sou chamado ao diálogo, né? Me parece aqui que, se a gente lembrar de Jesus Cristo, nós vamos lembrar que ele está em constante diálogo com as pessoas que estão à sua volta. Ele não trabalha de uma forma fechada, ele trabalha no diálogo. E quando nós lemos os relatos dos evangelhos, que os escritores dos 4 evangelhos apresentam, a gente percebe que Jesus está dialogando com os textos da época e também dialogando com as pessoas que imaginam estar interpretando bem os textos da época. Então é algo para a gente aprender. Então o Paul Ricoeur e Jesus Cristo assim estão aqui bem juntinhos. Somos chamados à interpretação. Com a nossa própria vida, com a nossa participação, somos chamados à interpretação. Então, eu vou começar, eu já comecei a falar de Lutero, vou continuar falando de Lutero, né? Alma inquieta ou não importa, mas Lutero, ele estudou, se tornou professor, igual aqui o meu amigo Edivaldo, né, que é professor aqui na universidade, aqui tem outras pessoas ouvindo, o Felício também, a gente trabalha aí como professores, né? Então Lutero também era um professor. E como professor, ele fez vários movimentos para entender a Bíblia. Então, primeiro as escrituras, ele foi entendendo a partir do ponto de vista de Agostinho. Ele era um monge agostiniano. Então, ele começou a estudar Agostinho, a entender do ponto de vista de Agostinho. Mas foi caminhando, e Agostinho somente não o satisfez, não atendeu todas as questões que Lutero tinha para a sua vida, né? E no contexto histórico de Lutero, né, haviam pessoas importantes, pessoas do poder da época, reis, príncipes e tudo mais,
que provavelmente ele dialogava com essas pessoas, ele conversava com essas pessoas, né? E nesse diálogo havia alguns questionamentos em relação como as pessoas viviam a fé naquele instante. E havia também os medos de ser excomungado, medo de não ser aprovado no que fazia, coisas que talvez eles quisessem fazer nos reinados deles e não conseguiam fazer, e outras indagações que possuíam, e até em termos pessoais, Lutero devia ter as indagações dele também. E a época proporcionava isso, porque era uma época em que o indivíduo estava se sobressaindo, né? Então, provavelmente, Lutero e alguns outros indagavam. Eu acredito que Lutero devia ter um grupo de estudos, né? Por que não? Ele estava numa universidade, então os grupos rolavam, andavam pelos corredores, iam para os cultos juntos, né? Então eles conversavam e tinham as indagações deles, né? Então eles começaram a perceber, naqueles momentos, eles estavam percebendo que eles eram indivíduos, eram pessoas, né? Havia indagações em suas mentes. E o magistério da igreja, naquele momento, não atendia, não respondia tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam, todas as perguntas deles, né? Então, Lutero foi criando conceitos para interpretar a Bíblia, para interpretar as Escrituras, para responder às suas questões. Ele foi desenvolvendo conceitos que começaram a responder às questões deles. E conceitos assim, bem poderosos, que fez ele ter bastante coragem para desafiar algumas falas, né? Ou para encarar autoridades naquela época. Então ele desenvolveu alguns conceitos assim, bastante interessantes. Então são 4 conceitos que ele desenvolveu. Eu não sei qual é a ordem dos conceitos, mas um primeiro conceito foi... com base nos textos de Romanos, ele desenvolveu o primeiro conceito, a primeira ideia, que o coração dele deveria atender somente a Cristo. Então, o que devia falar alto no coração dele? Somente Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Esse é o primeiro conceito que veio à sua mente. Então, é como se ele dissesse às autoridades, né? Assim, olha, vocês estão me falando um monte de coisas sobre a Bíblia, tá? Que eu devo, ou muita coisa da tradição, mas eu estou me guiando somente por Jesus Cristo e não por nenhuma outra autoridade. Então, o que o Cristo fala para mim? O que vocês vão dizer? Vamos imaginar esse diálogo de Lutero. Depois com esse conceito, ele desenvolve um outro, né? Somente Cristo, mas olha bem, somente as Escrituras. Então vamos lá nas Escrituras. Vocês estão falando isso, para me demover da minha posição. Eu gostaria que vocês mudassem, mas vocês não querem mudar. Tá bom, então me apontem nas Escrituras. Então um outro conceito que eu tenho somente as Escrituras. Vamos para dentro dela. O que ela diz para mim? Para vocês me convencerem de que vocês estão certos. Aí também não, nesse diálogo, nesse dia, eles não conseguiram. Então, mais um conceito que Lutero vai desenvolvendo para justificar toda a narrativa dele, todo o pensamento dele e tudo o que ele estava pretendendo fazer. Depois vem uma outra questão, ele diz assim, a outra questão importante é a minha fé. Não é o que eu aprendi na igreja simplesmente, não é o sacramento que eu me submeti a ele, não, a minha fé, somente a minha fé. Então a minha fé, ela está em Cristo, baseada nas Escrituras. Então agora Lutero se torna uma autoridade, os outros também são autoridade, ok? Os outros também são autoridade. Mas agora, o que está fazendo Lutero ser mais autoridade do que os outros? Ou uma autoridade de igual peso? Ele era um monge. Ele não era o Papa. Provavelmente nem um bispo ele era. Hierarquicamente, ele era
vou brincar aqui, um padreco. Mas nesse momento ele estava como se fosse o Papa. Alguma coisa no contexto cultural, econômico dele estava dando essa força para ele, é claro. Né? Não desmerece Lutero, em hipótese nenhuma. Exatamente essa dinâmica é que produz possibilidades de interpretação. Porque elas vêm com força política, não com força partidária. Não estou falando de partido político, de eleição. Estou falando de apoio de pessoas que dão sustentação a todo um campo conceitual. E ele tinha esse apoio nos príncipes da Alemanha, nesse momento. Tinha apoio também na possibilidade do pensamento. Eu posso pensar como um indivíduo. Então lá vai Lutero pensando assim. Então, a minha fé, fundamentada em Cristo e fundamentada nas Escrituras. Então, olha, isso me dá poderes, né? Eu estou interpretando também as Escrituras, eu também estou interpretando muita coisa da tradição cristã, e eu posso dizer o que eu estou dizendo aqui, e vou dizer, né? Aí ele diz isso, e ele desafia, e ele reage com o grupo que estava desafiando. Aí eu fico imaginando esses podcasts, né? Quer dizer, será que esse momento de Lutero, com esse grupo de líderes da igreja, não era um bom podcast, né? Seria sensacional se fosse nos dias de hoje. A gente ia assistir no YouTube, né? Não sei se tinha plateia naquele momento, mas eles estavam lá falando e discutindo isso. Eu imagino esses podcasts onde tem um falando e um monte reagindo contra, ali Lutero debatendo com todos eles, né? Eu tenho assistido algumas entrevistas, porque são podcasts, né, do Elias Jabbour, um professor do Rio de Janeiro, e ele tem sempre feito os debates dele com uma única pessoa, o que possibilita um debate mais rico, mais enriquecedor, do que um monte de gente atrapalhando a fala o tempo todo, né? Eu imagino aqui Lutero sendo interrompido o tempo todo, mas ele estava muito convicto desses conceitos que ele elaborou junto com seus colegas, no seu grupo de estudos sobre as Escrituras e sobre a tradição cristã. Então ele foi com muita coragem, né? Talvez no grupo de estudo dele tinha um príncipe, 2, quem sabe, estava lá, eles conversando sobre isso. E há um outro conceito fundamental para Lutero. Aí ele foi lá buscar no apóstolo Pedro, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Esses 4 conceitos são fundamentais para os protestantes, pelo menos para os protestantes históricos, né? Se bem, diz o professor Oswaldo Ribeiro, aqui da Faculdade Unida, em Vitória, que o protestantismo, os evangélicos de forma geral, não vivem praticamente nenhum desses, não vivem praticamente, deixa eu refazer essa fala aqui, eles não vivem esses princípios de forma integral, né? Então o sacerdócio universal de todos os crentes foi para o espaço, mas nos dias de hoje, mas Lutero usou isso, né? Então o que ele dizia? O que ele estava dizendo? Eu posso interpretar a Bíblia, eu posso interpretar a vida religiosa, eu posso interpretar a minha vida religiosa. Por quê? Porque eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu não preciso de um intermediário. Então, essas bases ele usou para fazer a interpretação das Escrituras. Então, aí ele mudou, aí claro que ele começou a ter seguidores e começou a ter inimigos também. E esse negócio que Lutero fez foi uma coisa tão séria, né, que resvalou na educação
Então Lutero, o povo que ali vivia na Alemanha, ainda estava se constituindo uma Alemanha, né? Eles começaram a querer educar a população, traduzir a Bíblia para a língua alemã, para o vernáculo alemão, todo mundo ler, as crianças estudarem. Vamos dar educação às crianças, elas têm que ler, elas precisam ler as escrituras, elas precisam aprender a leitura, o nosso povo precisa se desenvolver nessas áreas, precisam conhecer essas coisas e conhecer as doutrinas que nós estamos agora pensando sobre elas, que provavelmente não vai ser mais a doutrina da Igreja de Roma. Aí começou a surgir um novo grupo denominacional, que foram os luteranos. Então, olha que isso não foi uma brincadeira. A interpretação de Lutero das Escrituras e da tradição cristã levou a surgir uma outra denominação no mundo, um outro grupo no mundo, e isso movimentou também o povo daquele local onde ele vivia, porque começou a se buscar a questão educacional, na perspectiva de levar uma educação que levasse as pessoas a ler, a escrever e a poder ler a própria Bíblia. Aí a imprensa de Gutenberg tinha já aparecido, a Bíblia já estava sendo impressa, e então impressa em outra língua, por que não na nossa, que é a língua alemã? Olha quanta coisa se mexeu aí, né? Isso porque alguém, junto com os coleguinhas de um grupo de estudo, resolveram abrir o texto sagrado e dizer assim: epa, peraí, nós podemos entender isso com outras categorias, né? Chegaram para o Agostinho, dá licença, nós não vamos pensar mais como você, agora nós temos uma outra forma de pensar. Aí a minha pergunta para você que estuda numa universidade, ou não importa, é: se Lutero pôde interpretar, por que você não pode? Eu não sei se você vai fazer uma revolução no mundo, mas eu posso dizer assim, o que tem, isso pode acontecer porque nós estamos tendo N denominações no mundo. Um exemplo simples, eu acredito que os grupos pentecostais e neopentecostais no mundo, eles não existem há mais de 100 anos, correto? Eles não existem há mais de 100 anos. Tá? Eles não existem há mais de 100 anos. Não passa de 100 anos. Se você pegar cada grupo denominacional, pentecostal e neopentecostal, cada um deles tem uma forma de entender as Escrituras. Certo? Eu já morei em Porto Velho, Rondônia, e lá tinha uma igreja chamada Igreja Evangélica Apostólica. Aí eu perguntei, por que apostólica? Quer dizer, porque todo o fundamento doutrinário da nossa igreja está no livro de Atos dos Apóstolos. Os outros livros a gente considera de uma outra maneira, à luz do livro de Atos. Opa! É uma nova forma de ver o Novo Testamento. Correto? Então, é uma maneira, um grupo pentecostal. Conheci o pastor lá na época, esse aspecto todo. Aí você pega, de vez em quando a gente vê filmes na televisão dos menonitas. Um dia desse, eu e minha esposa estávamos vendo um filme de um rapaz que saiu de uma convivência numa comunidade menonita e foi para a cidade. Ele foi cumprir um determinado ritual naquela cidade, né? A interpretação dele dos textos sagrados totalmente diferente de qualquer outro grupo denominacional. Como é que eles interpretam a Bíblia daquela maneira, né? Então, assim, a possibilidade de interpretação existe, né? Aí eu vou lembrar aqui novamente do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, da Faculdade Unida, né? Quando ele diz que com o que Lutero fez,
gerou, eu não sei se essa é a palavra que ele usa, mas gerou um caos muito grande, porque você não sabe mais quais são as regras do jogo. Porque cada um pode jogar o jogo de sua maneira. Ou, às vezes, a gente não pode mais jogar esse jogo, porque você está num grupo desse, que diz que todo mundo é sacerdote, cada um é sacerdote de si próprio, que todos podem interpretar as escrituras conforme a sua consciência e os seus estudos, né? Mas quando você levanta na comunidade e diz assim, olha, eu não concordo com o que está sendo dito aqui, o meu pensamento é outro, aquela pessoa é calada. Então a regra do jogo que Lutero criou não é cumprida, não é praticada, não é exercida, né? Mas ao mesmo tempo num certo sentido, por causa dessas muitas criações de grupos denominacionais novos que aparecem por aí, né? Então, vejam bem, nós, há 100 anos atrás, não tínhamos nenhuma interpretação pentecostal da Bíblia. Hoje nós temos até Bíblia, né? Você vai numa livraria, abre Bíblia Pentecostal. Aí você abre lá, o comentarista é pentecostal, os textos bíblicos são estudados ou são orientados ou são comentados à luz do pensamento de um determinado estudioso pentecostal. Então a possibilidade de interpretações estão abertas. Eu vou dizer o seguinte, a religião ela é aberta à interpretação. Aí lembrando do nosso amigo Paul Ricoeur, um convite a interpretar. E quem não tem coragem de interpretar, não interprete, mas ela está aberta à interpretação. E quem interpreta também está aberto às pauladas. Correto? Então é um campo de discussão, é um campo aberto para o debate, para o papo. É que não seja paulada física, né? Seja um debate. Aí nós chegamos na menina. A menina é mais atual, é mais recente. É a nossa prezada Elizabeth, não sei se fala Cady Stanton, se é assim que fala, né? O nome dessa moça. Ela, desde pequena, vou esquecer agora um pouquinho o Lutero, né? Ela nasceu nos Estados Unidos em 12 de novembro, está perto, né, do aniversário dela, de 1815. Essa moça nasceu lá, nesse período. Ela era de origem escocesa e seguia uma tradição religiosa calvinista, provavelmente presbiteriana, provavelmente, né? E uma tradição religiosa rígida, calvinismo, muito bem. Assim, pelo jeito de falar, né, dá para ver que é bem rígido, calvinismo. Ó, então, aí, essa moça, ela via o seu pai era um juiz. Ela via o pai receber mulheres, aquelas mulheres chegavam no escritório do pai dela, chegavam e queriam resolver uma questão com o juiz, com alguma coisa assim. O pai pegava um documento ali, lês e tal, e a queixa delas era: eu trabalhei, lavei louça num determinado lugar, eu lavei roupa, ganhei meu dinheiro, e veio o meu marido e disse que que eu sou dele, que ele é meu dono, e que o dinheiro que eu ganho é dele. E pegou todo o meu dinheiro, que eu ia gastar com meus filhos, comigo e tal, e foi tomar cachaça. Lá nos Estados Unidos não seria cachaça, seria whisky, vodka. Em 1815, né? Por aí eles iam tomar isso agora. E o cara ia tomar a garrafa inteira, né? Muito bem. Aí o pai dela pegava os documentos daqui, os documentos dali, mostrava que aquilo estava nos registros das leis. E era assim, ela era propriedade do marido e, consequentemente, o dinheiro também. E a Elizabeth via isso desde pequena.
Ela cresceu, e cresceu no âmbito das lutas antirracistas e anti-escravistas. Ela cresceu nesse período. Então, ela teve a oportunidade de se casar com um homem que também lutava contra a escravidão nos Estados Unidos, e era um antirracista, um homem que tinha essa luta também. Então, ela teve essa oportunidade na vida dela de casar-se com essa pessoa. Eu estou acreditando que eles trabalharam juntos, que ele a respeitava, que eles comungavam das mesmas ideias, né? E que viviam, né, juntos e conseguiam equilibrar um relacionamento mais saudável, apesar das leis nos Estados Unidos. Um dado momento da vida dela, ela foi convidada para um congresso na Inglaterra. E ela seria uma das palestrantes, já era uma senhora. Então vejam que ela tem um percurso longo na vida dela, né? De lutas antirracistas, anti-escravistas, essa menina, a Elizabeth. Muito bem. Então, chega a Elizabeth nos Estados Unidos, em Londres. E quando ela chegou lá em Londres, o que aconteceu? Os homens, os pastores do local, bispos e tudo mais, disseram para ela assim: olha, a Bíblia diz que as mulheres não podem falar em público. Então você não vai poder falar aqui no nosso congresso. Você deve falar com o seu marido. E talvez, quem sabe, o seu marido é que devia estar aqui falando, mas ele não tinha ido, né? Quem foi ela, a convite. E ela não pôde falar naquele encontro porque estava proibida de falar, porque a Bíblia dizia que não podia falar. E a mulher não devia falar. Então, aquilo mexeu com essa moça, Elizabeth Stanton. Stanton é do marido dela. Muito bem. Ela começou a pensar assim: se esses camaradas podem interpretar a Bíblia, se esses pastores, esses líderes religiosos, podem interpretar a Bíblia de forma patriarcal, a ponto de impedir uma mulher de falar, era também o período das lutas sufragistas. As mulheres estavam lutando para votar. 1815, não, para cá, ela nasceu em 1815, então ela já devia estar com 50 anos aí nesse período, 50 anos depois, 1865, 1870, foi mais nesse período aí que ela enfrentou essas questões aí em Londres, na Inglaterra. Então ela falou assim: peraí, se eles podem interpretar a Bíblia à luz de uma visão patriarcal, por que nós não podemos também interpretar a Bíblia à luz do pensamento da mulher? Aí ela foi juntando um grupo de mulheres, mais de 30, encontrou professoras universitárias, gente estudada de linguística, gente que traduzia a Bíblia, mulheres que traduziam a Bíblia do grego para o inglês, do hebraico para o inglês. Ela descobriu essa gente toda, tentou reunir o grupo todo, era um grupo de 30 ou mais. Ela ficou triste, fez algumas observações por causa do medo, do receio de algumas mulheres dessas que tinham condições de contribuir, tinham autoridade para contribuir, mas ficaram com medo. A gente tem que reconhecer aí as questões da época também. Então elas ficaram com receio e não se juntaram ao grupo para fazer as traduções da Bíblia. O desafio de Elizabeth era traduzir a Bíblia toda. Aí, com a fuga de algumas dessas mulheres especialistas, estudiosas, ela falou: então não vai dar para traduzir a Bíblia toda, mas vamos fazer uma coisa melhor. A sagacidade dela é algo que eu diria milagrosa, surpreendente, né? Algo de encher
a alma da gente, né? Então ela falou assim, peraí, vamos selecionar todos os textos bíblicos que falam da mulher, todos, e vamos estudar esses, já que a gente não vai poder traduzir o texto sagrado todo. Então, se os homens podem se reunir e traduzir o texto sagrado com especialistas, por que nós, mulheres, não podemos fazer isso? Pensa a Elizabeth. Por que não? Vamos traduzir, sim. Aí ela foi, reuniu o grupo, pegou todos os textos. Aí ela fez mais. Ela pegou, ela foi e encontrou estudos, já naquela época, estudos avançados, a chamada teoria das fontes. O J, o E, falando como paulista, ou o E, falando como um carioca, o P e o D, essas fontes, chamada a teoria das fontes, que é um estudo teológico e linguístico sobre as fontes na Bíblia. Eu acho até que é baixa crítica, né? Esse estudo dos textos, como é que os textos, né? É a baixa crítica, chamada, não baixa porque é feia ou inferior, não, é porque é o sentido de que você está estudando os textos. A alta crítica estuda a história, o momento histórico quando os textos foram escritos. Essa é a ideia. Então ela descobriu com isso, tá? Ela descobriu que o texto de Gênesis, ele tem uma interpolação e 2 relatos da criação do mundo. Ela e as colegas dela formaram um grupo de estudos. Ela não vivia numa universidade, mas ela formou um grupo de estudos. É ciência. Estudar o texto bíblico dessa forma é um estudo em que busca o conhecimento, né? Então, provavelmente, vamos aqui brincar com os estudiosos, vamos provavelmente ela pensou como Tomás de Aquino, o conhecimento nós criamos, nós temos o conhecimento. Vamos aliar isso a todas essas coisas que estão à nossa disposição, que é a Bíblia, a tradição cristã, e vamos pensar que tradição é essa que diz que os homens são superiores a nós e que eles podem falar e nós não. Aí ela foi lá nos textos e descobriu os 2 relatos. Existe no Gênesis, sim, 2 relatos da criação do mundo. Aí ela separou os 2 relatos. Um primeiro relato mostra que Deus criou homem e mulher. Olha o raciocínio dela. Quando nós olhamos a natureza, quem nasce da mulher é o homem. Não é a mulher que nasce de costela do homem. Essa é uma outra parte que foi colocada lá, provavelmente por um sacerdote, que não queria sacerdotisas. Vejam que essa briguinha existe até hoje nas denominações. As mulheres não podem ministrar na igreja, elas não podem ser sacerdotisas, elas não podem ser pastoras. Essa briga é antiga. Quando estavam escrevendo o Gênesis, o pessoal já brigava assim, né? Então a Elizabeth arrumou confusão para mais de metro, né? Mas ela foi lá, pegou e falou assim, não, o sentido normal do entendimento, né? A gente pode pegar uma lógica mais pura, eu não diria, mas vamos pegar uma lógica que faz mais sentido para mim, como mulher. Ela poderia pensar assim, né? Então, quem nasce da mulher é o homem, não tem esse negócio de inferior, superior. Né? Então, colocaram um relato aqui que justifica essa ação patriarcal. Ela não queria, em hipótese nenhuma, abandonar a religião, dizer que a religião não prestava, agir de uma forma louca, de uma forma desarvorada, nada disso. Bom, ela já estava vivendo um período posterior
a reforma protestante. Ela era calvinista. Os calvinistas também fazem parte dessa reforma protestante. Então ela usou provavelmente os princípios que Lutero criou, né? Somente as Escrituras, somente a minha fé, eu tenho fé, né? Então por que eu tenho que usar as Escrituras contra mim? Por que eu tenho que usar a Escritura para justificar que uma mulher que trabalha lavando louça, lavando roupa, para cuidar dos seus filhos, esse dinheiro tem que ser tomado pelo seu marido para tomar um litro de uísque? Pensando aqui no camarada vivendo lá nos Estados Unidos. Por quê? Por que isso? Quer dizer, e ainda vai vir um sacerdote, um líder religioso qualquer, vai pegar um texto sagrado, vai fazer uma interpretação patriarcal do texto sagrado e vai justificar que aquela mulher deve estar submissa a esse homem cachaceiro, uisqueiro. Né? Espera aí, não. Vamos entender as Escrituras de uma outra forma. E a conclusão disso aí, com essa moça, né? Então, aqui, a intenção dela, ela chegou a organizar um texto que chamou-se Bíblia das Mulheres. Era de revisar os textos que diretamente se referem às mulheres e aqueles nos quais as mulheres são excluídas. O projeto inicial era que os comentários fossem feitos por um grupo de mulheres na Europa e nos Estados Unidos. As participantes seriam selecionadas segundo suas capacidades acadêmicas. Então, olha aí, aqui está um ponto do que eu estou tentando elaborar como tese hoje. É usar o que aprendemos numa universidade para melhor interpretar a religião, para melhor interpretar as Escrituras, para melhor interpretar, eu falei as religiões, né? Então eu estou pensando aqui no cristianismo, no islamismo, nas religiões afro-brasileiras, em todas elas. Então, a gente usar do entendimento do nosso aprendizado para isso. Então, essa moça, Elizabeth, ela conclama mulheres que tenham capacidades acadêmicas, que tenham conhecimento, para usar esse conhecimento para debelar interpretações capacitistas da Bíblia, onde homens assumem o lugar de falar pela mulher, de tomar o ganho delas, mesmo que seja o esposo delas, né? Assim por diante. Algumas especialistas em grego e hebraico iriam traduzir os textos e estudar o significado das palavras-chave nos textos. Outras iriam se concentrar em questões históricas, manuscritos antigos e versões atuais da Bíblia. Um comitê de aproximadamente 30 pessoas seria formado para elaborar os comentários em inglês. E os vários livros do Antigo e do Novo Testamento foram então distribuídos para a elaboração de comentários entre aquelas mulheres de ideais liberais. Olha bem, aí aqui eu vou fazer um outro parêntese. Ela não estava chamando aquilo que normalmente o pessoal chama aí de esquerdista. Não, eram intelectuais liberais. Ou seja, liberais, intelectuais republicanos. Pessoas dos Estados Unidos e da Inglaterra, para combater toda uma ideia capacitista, como já disse, racista, né, ideias assim, em que nitidamente, patriarcalistas, que nitidamente prejudicavam essas mulheres. Aí o resultado, eu estou pegando algumas ideias aqui da professora Wanda Dayfeld, que é do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. Provavelmente essa menina Wanda é uma teóloga, né? Aí o resultado final do trabalho da Elizabeth foi o seguinte: ela abriu uma nova perspectiva para as mulheres na teologia.
Então, hoje nós já temos mulheres teólogas, de monta, de peso no mundo. Havia na sua época mulheres trabalhando como pastoras e professoras em universidades, mas na sua maioria elas não quiseram se comprometer com o trabalho de revisão das Escrituras ou de interpretação. Vamos pensar aqui como Paul Ricoeur, essas mulheres estavam sendo chamadas para interpretar, para o diálogo público do livro sagrado, sobre a perspectiva, sobre esse diálogo sobre a perspectiva da mulher. Somente algumas concordaram em trabalhar com Elizabeth Stanton. De acordo com ela, era uma desgraça ter mulheres academicamente aptas que não se identificaram com uma crítica bíblica sobre uma perspectiva feminista. A ideia por trás de sua crítica é que as mulheres que já estão em uma posição de igualdade, ao menos no campo profissional, deveriam se identificar com o movimento das mulheres e usar o seu conhecimento para avançar a luta de todas. Nesse sentido, a hermenêutica proposta por Elizabeth Stanton foi mais do que uma interpretação bíblica, foi um questionamento profundo e atual para toda a teologia e toda a igreja. Olha que trabalho sensacional, porque uma pessoa leiga, como seria próprio no protestantismo, sacerdotisa de si própria, pegar as Escrituras e ir às Escrituras com a sua consciência, mas não sozinha, entendendo que eu não posso fazer esse trabalho sozinha, chamando companheiras para estudar e interpretar o texto bíblico. Então, esse é um ponto que eu diria assim, nós universitários, nós leigos do mundo, né, podemos e devemos interpretar a Bíblia. Abram os canais do YouTube aí, o que tem de gente pregando teorias da conspiração, são muitas. Algumas dessas pessoas se proclamam, dizem, eu sou cristã evangélica. Deve ter católicos no meio disso aí também, que se utilizam desses pensamentos ligados a teorias da conspiração. E eles misturam Bíblia, usam o livro de Daniel, livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, fazem uma misturada danada dessa coisa toda, interpretam com a consciência deles. Muitas vezes essas pessoas trabalham sozinhas, o que não foi com a Elizabeth. Ela procurou uma equipe assim, eu quero pensar, mas eu tenho companheiras, não quero pensar sozinha. Eu acho que o Lutero também não pensou sozinho, o nome dele ficou em evidência, mas ele não pensou sozinho, claro. Mas tem muita gente fazendo YouTube aí, direto, eu não vou citar nome, conheço alguns, né, fazendo YouTube direto, pegando livros da Bíblia e fazendo a interpretação do seu jeito. Se eles podem, e muitos não têm o conhecimento para isso, ou mesmo que tenham, usam o conhecimento de uma forma enviesada, a partir do que eu entendo ser uma abordagem um pouco melhor, né? Então, por que nós não podemos? Né? Então, as Elisabetes do mundo, univos, né? E interpretai as Escrituras. Eu estou usando o voz, né, que não se fala mais. Vamos falar, Elizabeth do mundo, se reúnam e interpretem as Escrituras. Não vão interpretar sozinhas, é claro, né? Se juntem com os seus colegas e reúnam com as suas colegas. Bom, muito bem, vamos caminhar para o fim. Vamos encerrar aqui com um menino muito bacana, que ele é falecido há pouco tempo, né? Ele viveu mais recentemente, que é o Abdias do Nascimento. Esse é um intelectual de ponta no Brasil, luta antirracista. Esse camarada já pensava em cotas antes das cotas existirem, quando viveu, professor universitário, e o
o Geraldo José Natalino, na Federal da Bahia, UFBA, escreveu uma tese sobre ele, né? E aí aqui eu vou falar de um intelectual afrodiaspórico, afrodescendente, que é Abdias Nascimento, e eu acredito que o Geraldo Natalino também. Então ele usa uma expressão bem interessante. E o Natalino aborda a experiência travada por Abdias Nascimento, que morreu em 2011, nasceu em 1914, e a relação com o orixá da vida de Abdias, que era Exu. Nessa cultura, o Exu não tem nenhuma ligação com o diabo. Não é assim que as religiões afro-brasileiras e até mesmo as que são originárias em países da África pensam em relação a esse orixá. Esse era o orixá que patrocinava o místico na vida de Abdias. E Abdias usou a sua vida, né, para trabalhar a favor desse negro brasileiro despossuído, excluído do estudo. Então, Abdias era um intelectual, então a grande preocupação dele era com a formação cultural e com a formação de estudo do povo brasileiro. É claro que, se eu entendo um pouquinho, esse intelectual, esse homem, esse brasileiro, eu vou dizer que ele não pensava apenas e simplesmente no negro, né? Mas fundamentalmente. Então veja, esse era o particular que promovia o universal na luta intelectual, na luta política de Abdias do Nascimento. Então o Natalino vai dizer que ele faz uma pergunta: quem disse que Exu não monta? Essa é a pergunta da tese de Natalino. Então ele responde: Abdias Nascimento, o cavalo do santo do terreiro da história. Essa parte aqui, final, achei linda, né? Porque Abdias é esse cavalo do santo no terreiro da história, ou seja, a história hoje mostra como esse homem, ele partiu para interpretar a sua cultura religiosa para usá-la como força em defesa do oprimido, do homem, da mulher negra, da criança negra no Brasil oprimida, que não tinha educação, que era excluída. E a religiosidade de Abdias era essa força que o levava a essa prática, né? Então a forma de Abdias, a forma de Natalino interpretar a religião, a oralidade da sua religião, é de mostrar como esses orixás, eles levam as pessoas a lutar pelo bem, a construir o bem, uma ética do bem, uma ética que é a busca do bem comum. Ao contrário de que muita gente coloca as religiões afrodescendentes, dos afrodescendentes brasileiros, como uma coisa assim, mesquinha, de pessoas que estão trabalhando para destruir as outras. Não é nesse campo que Abdias, que é montado no terreiro da história, trabalha. Ele trabalha para construir a vida das pessoas. E a religião aqui é essa força motriz e nutriz da vida de Abdias. Aí é que eu me arrepio, porque isso não é só lindo, né? Isso é expressão da graça dos deuses sobre a vida humana. Aí é a questão. Aí esse é o ponto. Essas são as três personagens, né?
Então, que critérios... Quantos minutos? Que critérios nós temos? Aí, nós como acadêmicos, depois de a gente ver esses personagens aqui, nessa narrativa que eu criei sobre a vida deles, né? Então, que chaves a gente vai encontrando aqui? Uma primeira, utilizar o discurso teológico e as categorias das ciências sociais críticas que já foram construídas aqui na América Latina. São potentes. Partir dos critérios da fé, assim como Tomás de Aquino estudou e reconstituiu as categorias aristotélicas para produzir uma teologia lá no século XIII, da mesma maneira que os teólogos latino-americanos estudam e reconstituem as categorias das ciências sociais para produzir teologia em fins do século XX, num mundo pobre, periférico, subdesenvolvido e explorado. Então, nós podemos pegar as categorias das ciências sociais e interpretar as Escrituras. Sim, a interpretação dos textos sagrados é uma arte de compreender as expressões da vida, que estão ali fixadas naqueles escritos. Mas nós podemos lançar mão da alta crítica, ou seja, da história. Aqui na universidade tem historiadores. Os historiadores podem estudar a alta crítica, né, e trazer coisas importantes. Uma obra literária deve ser analisada levando em consideração a construção, o estilo, visando descobrir o elemento particular no geral e o elemento geral no particular, para enriquecer a compreensão, né? Considerar a linguagem particular do autor para se entender suas afirmações. Isso, um estudioso numa academia, os alunos de letras podem contribuir com toda a universidade numa coisa dessas, né? Cada autor fala a partir do seu tempo e de um ambiente, de uma linguagem, e assim por diante, né? Podemos trabalhar uma teologia que denuncia a dominação, o patriarcalismo. Então, a pode estudar isso. Uma teologia ou uma interpretação contra as inflexões da ideologia das classes dominantes, ciências políticas e econômicas. Uma teologia antirracista que aponte para a gravidade do racismo e a favor dos povos indígenas, a história e as ciências sociais, aí aqui eu lembro do Abdias do Nascimento. Uma teologia que considere a terra, a ecologia, então seria a biologia, a geografia humana, o pensamento indígena brasileiro. Nós temos alguns filósofos indígenas, Cacá Verá, Ailton Krenak, que podem nos ajudar muito. Uma teologia macroecumênica, pluriversal, essa é uma palavra que o meu amigo Edivaldo gosta, despir-se do sectarismo, do dogmatismo, do autoritarismo. Então a educação serve para isso. O Felício estudando, outro amigo meu, estudando educação. O múltiplo não é só o que tem muitas partes, aí Deleuze me chama a atenção para isso, mas é o que é dobrado de muitas maneiras, né? Então aqui está gravando, ó. Então o múltiplo é isso, ó. Você pode dobrar muitas coisas de muitas maneiras. Talvez o Lutero tenha feito isso, a Stenton, Elizabeth, né? Fica mais fácil de falar, tenha feito isso. Considerar as contribuições de Darwin, Freud, Marx, mesmo que Freud tenha sido um ateu, né? A filosofia, a psicologia, a medicina, que lutam contra e lutar contra o anti-intelectualismo, que é uma coisa que está presente nos dias de hoje. Percebemos que podemos interpretar a fé, até o iluminismo havia um sentido único da fé, com formulações definidas, mas a modernidade muda muito isso, né? Então traz outras possibilidades, a semiótica, a linguística, abre muitos signos para a gente ver a fé de muitas outras maneiras, né? E muito bem, aí tem outras coisas que a gente pode lançar mão, uma hermenêutica mais coerente com a vida que vivemos. Uma coisa que eu percebo é que todas essas pessoas, ao interpretar a religião
ou os escritos, ou a oralidade da religião, elas usaram isso porque de alguma forma havia um chamamento na vida delas. Todas elas, a Elizabeth, o Lutero e o Abdias do Nascimento. Um chamamento havia na vida deles. Então, a religião, ela seria uma força, foi uma força nutriz e motriz para a vida delas, para atender necessidades. E a Elizabeth estava certinha, né? Por que uma mulher vai trabalhar e depois o marido rouba o dinheiro para gastar com cachaça, né? Com uísque? Por quê, né? Porque manter crianças, meninos e meninas, homens e mulheres negras, na miséria, porque são negros. Porque um dia os seus ascendentes, né, foram escravizados. Por que ficar submisso a uma única autoridade religiosa, né? Se eu tenho um príncipe morando perto de mim, que também está querendo um monte de outras coisas. Claro que isso aí tem um monte de desdobramentos, que a gente vai fazendo análises aonde não deveria ser, onde deveria ser, né? Ou como poderia. Mas já passou, isso já está lá atrás, agora nós estamos em outro tempo, e no nosso tempo a gente tem gente no YouTube interpretando a Bíblia das mais variadas formas, a religião das mais variadas formas, tem gente indo aos vários canais, às várias redes, dizendo que a religião do povo negro no Brasil é uma religião de demônios, e isso não está correto. Outras interpretações precisam acontecer, né? Muito bem, eu agradeço e conclamo aos acadêmicos, alunos, especialmente os alunos, a usar os seus conhecimentos para interpretarmos a religião no espaço público de uma outra forma. Professor Edson, acho que você fez um belo exercício conosco nessa tarde, no contexto desse colóquio, promovido pelo NEPFIL, do Centro de Educação da Universidade. Acho que quando você traz a imagem de Lutero, a imagem de Elizabeth e a imagem de Abdias, você vai nos ajudando a pensar como que essas pessoas, de uma forma criativa, numa perspectiva de horizonte de fé, de pensamento, vão formulando possibilidades teológicas, né? Como Lutero formula uma teologia no século XVI, a gente vê que já em Elizabeth, a gente pode talvez assim já afirmar que já esteja presente o início de uma teologia feminista, né? Em Abdias, uma teologia negra, né? No sentido de colocar esses elementos que vão emergindo na cultura hoje mais do que nunca com intensidade. E esses personagens já inauguraram essa reflexão. Então, em nome do NEPFIL, do contexto desse colóquio, né, das pessoas que estão aqui nos ouvindo, gostaria de agradecer a sua bela exposição, a sua bela formulação, né, desde o lugar da academia, e fundamentalmente conclamando essa possibilidade aos nossos acadêmicos, às nossas acadêmicas, né, de que eles podem fazer esse exercício a partir da liberdade, da criatividade, da reflexão, né, em diálogo com esses elementos e com todos esses signos da cultura, a construir possibilidades, no caso, como você formula, possibilidades teológicas, de leitura dos textos, de tradições orais, enfim, de outras tantas tradições. Muito obrigado pela sua presença e pela sua fala. Muito obrigado.